pessoal, eu sou a professora Rossane e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de controle de condicionalidade por omissão. Vamos lá, pessoal, na ADI por omissão a gente tem que trazer à tona o artigo 103, parágrafo 2º da Constituição Federal, que diz lá que declarada inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias em se tratando de órgão administrativo para fazê-lo em 30 dias. Veja bem que na ADO, pessoal, a gente tem uma discussão que diz assim, que o Poder Judiciário ele vai dar ciência para que o órgão responsável realize o ato que deveria ter sido feito, né? Ou seja, que realize aquela medida que era necessária e não o fez. Porque o controle de constitucionalidade por omissão, nós vamos sempre estar falando de uma conduta negativa do poder público, ou seja, de um não fazer. A inconstitucionalidade se dá por uma ausência de ação do ente público, tá? Verifica-se qual é o ente responsável pelo ato para que seja possível, então, falar-se em controle de constitucionalidade por omissão, tá? Para aqueles que trazem à tona discussões a respeito, por exemplo, do controle de condicionalidade atrelado ao ativismo ou mesmo à judicialização, poderia-se ter em mente a ideia de que não bastaria simplesmente o prazo de 30 dias para regularização. Não sendo regularizado, o próprio Poder Judiciário determinaria a implementação daquela medida que era necessária, principalmente quando a gente estiver falando de políticas públicas. Essa é uma discussão que nos remeteria à ideia de ativismo judicial e judicialização da política. São temas estudados muito em conexão com o controle de constitucionalidade por omissão e com o mandado de injunção também. Sugiro que vocês, inclusive, efetuem a leitura dessas temáticas, tá? Vamos lá, pessoal. A Lei 9868 de 99, ela traz para nós, no artigo 12A e no artigo 12H, algumas disposições que nos interessam, do artigo 12A ao 12H, né? Aqui eu colocaciono para vocês o artigo 12A, que diz lá que os legitimados são os mesmos legitimados da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade. Então, disso a gente não tem nenhuma modificação. Ponto aqui que merece destaque é que a petição, né, deve indicar qual é a omissão inconstitucional, se é uma omissão total ou parcial, quanto ao dever de legislar ou mesmo a adoção de uma providência administrativa. Isso é obrigatório que conste da petição. O pedido ele deve ser claro e trazer exatamente aquilo que se almeja na ADO, tá? Eu não posso trazer um pedido, portanto, genérico, pessoal. Qual que é a finalidade desta ação da ADO? É tornar efetiva a norma constitucional, com preocupação à ordem constitucional objetiva, ou seja, é uma ação do controle abstrato de constitucionalidade, que objetiva é respaldar a ordem constitucional, tá? A competência, quando a gente está falando de controle abstrato de constitucionalidade, a competência vai sempre ser do STF. A legitimidade, nós já discutimos, artigo 103 da Constituição, mesma da ADI, da DPF, da ADC. Lembrando que a gente também fala na ADO de legitimados universais e especiais, pessoal. Isso é muito legal para a gente se lembrar. Tudo aquilo que a gente estudou lá atrás, a gente vai trazer para cá também. Legitimidade passiva. Contra quem essa ação vai ser proposta? Em face de quem? Ora, da autoridade ou do órgão que era responsável pela medida, para tornar efetiva a norma constitucional. Então, eu vou direcionar para aquele que era responsável. Não se admite, portanto, nesses casos, pessoal, litisconsórcio passivo. Tem que ter uma direção específica. Qual é o órgão exatamente responsável? O parâmetro qual que é, então, pessoal? Norma constitucional de eficácia limitada, ou seja, aquelas que não são auto-aplicáveis. Eu tenho que ter em mente aqui normas de eficácia limitada, tá bom? Efeito da decisão de mérito. O que vai acontecer dentro destas ações do controle de constitucionalidade por omissão? O artigo 103, parágrafo 2º, ele traz para nós, lembra daquelas discussões que eu falei agora há pouco para vocês, da questão da judicialização do ativismo. O artigo 103, ele deixa claro que o efeito da decisão é tão somente da ciência o poder competente para a adoção das providências que ele julgar necessárias, tá?
Se for o Poder Legislativo, entende-se que não haveria um prazo, que o Supremo não poderia fixar um prazo obrigando o Poder Legislativo a legislar. Aonde que está isso? Lá no artigo 12H da legislação específica que a gente já comentou agora há pouco. Qual é essa lei específica? 9868 de 99, tá? Se tratar-se de órgão administrativo, o STF pode fixar o prazo de 30 dias ou então prazo que entender razoável para que seja sanada esta omissão. A gente tem que tomar cuidado, pessoal, como eu disse para vocês agora há pouco, que há uma certa relativização dessas questões. O STF ele fixou 18 meses para o Congresso Nacional regulamentar o artigo 18, parágrafo 4º da Constituição, na ADI 3682. Então vejam bem que há algumas peculiaridades. Esse prazo ele não é um prazo fixo, tá? E a gente tem que também pensar naquilo que eu disse para vocês no início, sobre a questão da judicialização e mesmo do ativismo judicial, que são temáticas que se envolvem aí, tá bem? Pessoal, vou falar daqui a pouquinho para vocês, no próximo bloco, sobre mandado de injunção. A respeito de ADO, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima.